Bom, aqui a gente vai falar de base em espaços vetoriais. A gente vai limitar a discussão a espaços vetoriais finitamente gerados. Só para lembrar, um espaço vetorial é finitamente gerado se ele admite um conjunto gerador com um número finito de elementos, né? Nesse caso, n elementos. Então, combinações lineares desses n elementos são capazes de gerar qualquer vetor aqui. Muito bem, o que seria uma base? Bom, uma base é a definição. Uma base é um conjunto, vamos chamar esse conjunto de P, subconjunto do espaço vetorial V. A gente vai dizer que esse conjunto é uma base se duas condições forem satisfeitas. A primeira condição é que esse conjunto é Li, então o conjunto B tem que ser Li. A segunda condição é que B tem que gerar todo o espaço vetorial V. A gente já viu, na verdade, na última aula, situações de conjuntos geradores que são base. Por exemplo, a gente viu esse conjunto aqui, um conjunto formado pelos versores nas direções x e y no R2. Né? Esse é um subconjunto do R2 e a gente ele satisfaz as duas condições. Esse conjunto é linearmente independente e ele gera todo V. Que ele gera todo V, a gente sabe simplesmente, né? Porque se você pegar qualquer ponto do plano, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Então, esse conjunto de fato é uma base, né? A gente viu uma série de outros exemplos, então dá para generalizar esse exemplo, por exemplo, indo para o Rn, a gente pode pegar e falar desse outro conjunto aqui. Então pega todas as ênuplas, que são dessa forma, elas têm 0 em todas as posições, menos na posição indicada pela sua posição na base. Então, deixa eu escrever isso assim. Vamos pegar esse conjunto no Rn, onde cada um desses vetores é dado pela seguinte ênupla. Então, E1 tem 0 em todas as posições menos na primeira, E2 0 em todas as posições menos na segunda, e assim por diante. En tem 0 em todas as posições menos na enésima. Então, esse conjunto de n vetores a gente já mostrou que é Li, né? E que gera todo o Rn. Então, B é Li e qualquer vetor no Rn é combinação linear desses vetores. A gente diz, tanto no primeiro exemplo quanto nesse último exemplo, essas são as bases canônicas. A base canônica no R2, a base canônica no Rn. Digamos, essa é a base mais simples, porque se você pegar uma ênupla qualquer, por exemplo, esse é um vetor no Rn, ele pode ser trivialmente escrito, né, como combinações desse tipo aqui, né? Ou seja, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base B. Ou seja, de fato, a base gera todo o Rn. Voltando por um exemplo semelhante ao primeiro, né, não necessariamente a gente vai utilizar uma base canônica. Pode ser que o seu exemplo, o seu problema, né, em álgebra linear fique mais simples de ser expresso numa base que não seja canônica. Por exemplo, eu posso considerar um conjunto da seguinte forma. Pode ser no R2 um conjunto com dois vetores.
E, bom, isso é um subconjunto do R2 e me pergunta é se isso é uma base ou não. Então a gente primeiro precisa verificar se esse conjunto é LI, né? Então, primeiro, BLI, a gente para ver se BLI, né? A gente precisa formar uma combinação linear. Então, pega e escreve uma combinação linear e examina essa equação do vetor nulo, né? Se a única solução for A igual a B igual a zero, então é LI. Nesse caso, vocês podem resolver esse sistema homogêneo para concluir que A igual a B igual a zero necessariamente, então, ok, BLI. A segunda coisa é saber se B gera todo o R2. Então você precisa pegar um elemento arbitrário do R2 e expressar, né? Então, por exemplo, pega um elemento arbitrário do R2 e tenta expressar como combinação linear desses vetores. Então, se vocês examinarem essa equação aqui, ela vai te dar um sistema linear não homogêneo, né? Com duas equações. Resolvendo para A e B, você vai obter o seguinte, que você vai obter o seguinte, que isso pode ser escrito, né, como uma combinação linear desse tipo. A é igual a x e B igual a y menos x. Então, verifiquem que, de fato, isso é uma solução, tá? É a única solução para esse problema. Então, a gente vai explorar isso mais para frente. E, portanto, a gente concluiu, de fato, que é uma base, né? Já que é um conjunto gerador LI. E tem uma série de outros exemplos, né? Por exemplo, outro exemplo que é um exemplo que a gente conhece no espaço de matrizes, que a gente já viu, por exemplo, considerar o seguinte conjunto de matrizes 2×2. Então elas têm 0 em todas as posições, menos em uma. Então essas quatro matrizes são um subconjunto das matrizes 2×2 com entradas reais. Vocês podem verificar que esse conjunto é LI e qualquer matriz nesse espaço pode ser escrito como combinação linear dessas quatro. E de maneira mais geral, né, a gente pode olhar para as matrizes N por N. Então, posso considerar, de maneira bastante semelhante ao caso do Rn, vetores no conjunto das matrizes N por N. Esses vetores, né, E1, E2, En, eles são do seguinte tipo. Eles têm não, pensa agora que essas são matrizes N por N. Então, posição e 0. Bom, e para encerrar os exemplos, vamos pensar um outro exemplo que a gente já viu, agora no contexto de matrizes, é esse aqui, no espaço das matrizes 2×2 reais. Então, esse conjunto que eu estou escrevendo, que é canônica, né? Agora no conjunto das matrizes 2×2, então, vejam, a gente já sabe que esse conjunto é LI, e a gente sabe também que qualquer matriz 2×2 real pode ser escrita como combinação linear desses vetores. Então, esse conjunto B também é uma base para esse espaço, né, das matrizes 2×2. Também
no caso de funções, a gente pode, por exemplo, falar da seguinte base, formada pelas potências de x até grau n, que é um subconjunto dos polinômios de grau n sobre os reais. A gente viu na aula sobre dependência e dependência linear de funções que esse conjunto é LI e, naturalmente, né, ele é um conjunto gerador para o espaço dos polinômios, porque se você nesse espaço, se você pegar um polinômio, ele se escreve, né, na forma canônica, assim, né, com uma combinação linear justamente desses elementos, ou seja, um polinômio ele é escrito de maneira natural dessa forma, então de maneira natural como uma combinação linear dos vetores dessa base, né? Então é um conjunto gerador para o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Então a gente vai dizer também que essa é a base canônica nesse espaço. Então são as bases naturais, né, em cada um dos espaços. A gente expressa um elemento de maneira mais natural. Bom, existem algumas propriedades, né, de base que eu gostaria de discutir. Não que a gente vai discutir, mas nessa aula eu vou me fixar em duas. A primeira diz o seguinte: se você tiver um subconjunto de um espaço vetorial finitamente gerado, cujo é um subconjunto que seja também um conjunto gerador, então W é um conjunto gerador para V, e a gente supõe que V é finitamente gerado, então W é formado por um certo número aí de vetores, N vetores. Então, o que a gente sabe? Com isso, a gente sabe que vai existir um certo conjunto B, subconjunto de W, tal que B é base. Então, moral aqui é que você pode ter um conjunto gerador que não seja base, né? Ele pode ser LD. O fato é que dá para extrair daqui um conjunto menor que seja LI, portanto, uma base. Continua sendo conjunto gerador, mas dessa vez linearmente independente. Bom, e a prova é por aí mesmo. O que você faz? Se W for LI, não tem mais nada para fazer. Se W é LI, ele já é conjunto gerador, então é base. Daí é só fazer P igual a W, né? Então a sua base é W. Agora, se W não for LI, né? Então, se W é linearmente dependente, então a gente sabe, por um resultado que a gente viu, né, que mostramos na aula de dependência e independência linear, que um dos vetores de W, um desses aqui, é combinação linear dos demais, né? Então a gente pode supor, né? Então, um dos vetores é combinação linear dos demais. Por exemplo, a gente pode supor que o Wn é a combinação dos outros. Então, suponha que Wn é uma certa combinação, né, dos outros. Então, se a gente excluir o Wn, já que ele é a combinação linear dos outros, a gente fica com um conjunto com um elemento a menos. E a gente analisa esse conjunto. Então ele pode ser Li ou LD. Se ele for Li, acabou o problema. Essa é a nossa base. Agora, se ele for LD, a gente repete. Ora, se ele é LD, um dos elementos desse conjunto é combinação dos demais, a gente elimina ele e assim por diante, né? Até que a gente vai repetindo esse processo sucessivamente até que a gente obtenha, no final das contas, um conjunto que seja LI. Então, até que a gente obtenha,
por exemplo, um conjunto com, sei lá, R vetores, até que esse conjunto seja linearmente independente. Aí a gente para, né? Esse vai ser a nossa base, um conjunto LI que gera todo o espaço vetorial V. Aqui, reparem que ao eliminar um elemento do conjunto W original, né, a gente não perde a propriedade de que o novo conjunto com um elemento a menos seja conjunto gerador, porque Wn era a combinação linear dos demais. Ao eliminar, todos os elementos de V continuam sendo combinações lineares desses que sobram. Agora, um outro resultado que a gente vai usar também com frequência é esse aqui. Se você tiver, por exemplo, um certo espaço vetorial V finitamente gerado, como antes. Então, gerado por um certo conjunto de N vetores. Então, qualquer conjunto que você pegar com mais de N vetores é LD. Então, a gente vai usar esse resultado na próxima aula. É um resultado que a gente vai usar com certa frequência. Isso é importante. Então, esse conjunto aqui, ele pode ser LD já, né? A questão é que não importa quem ele seja, né? Se ele gera V, se você aumentar o número de vetores, esse novo conjunto tem que ser LD. Então vamos lá, como é que a gente pode provar isso? Né? Uma consequência, se E for LI, né? Você tem uma base, então se você acrescentar qualquer vetor a uma base, ela deixa de ser uma base, ela vai passar a ser, continua sendo um conjunto gerador, mas deixa de ser LI. Então, o que a gente pode fazer? Eu sei pelo resultado anterior, se eu tenho um conjunto gerador, eu posso extrair dele um subconjunto que é LI. Continua sendo um conjunto gerador LI, portanto, uma base. Então, eu sei que eu posso extrair desse conjunto aqui uma base. Então, vamos lá. Pelo resultado anterior, né, a gente podemos extrair uma base desse conjunto W1, W2, Wn. Vamos supor por conveniência, né? Então, por conveniência, só de notação, vamos supor que suponha que essa base seja a base seja os primeiros R vetores, vai. Então, os primeiros R vetores, possivelmente R é menor ou igual a N, certo? Então, pelo resultado anterior, eu extraio um subconjunto desse aqui, que é LI, portanto, uma base. Bom, o que eu quero mostrar é que qualquer conjunto com mais de N elementos é LD. Então, vamos escolher um conjunto assim. Vamos supor agora que eu tenho... Meu trabalho agora é mostrar o seguinte. Vamos mostrar que esse conjunto aqui, V1, V2, Vm, né, com M maior que N, é LD. Esse é o nosso trabalho. Como B é conjunto gerador, né, ele é base, portanto conjunto gerador, eu posso escrever qualquer um desses elementos desse conjunto como combinação linear dos elementos dessa base B, que é o que eu vou fazer. Por exemplo, que existem constantes reais, por exemplo, A e J,
tais que V1 é A1 W1 mais A21 W2, etc. mais AR1 WR. V2 posso escrever também como uma outra combinação. Por exemplo, V2 é escrever A12 W1, A22 W2, etc. AR2 WR. E assim por diante, até o mésimo, que eu posso escrever como A1M, A2M W2, etc. ARM WR. Então, cada um deles é combinação linear dos elementos da base B com certas constantes A e J, que eu resolvi escrever dessa maneira aqui, por uma razão para ficar mais clara mais para frente. Bom, agora vamos aplicar a definição de ser de dependência e independência linear. Então, eu quero mostrar que esse conjunto L e o LD. O que eu faço? Eu escrevo a combinação linear desses elementos iguais a zero. Então, eu vou escrever a seguinte combinação. Considere, então, com constantes x1, x2 e assim por diante, xm igual ao vetor nulo. Eu vou examinar essa equação. Mas aqui a ideia é escrever cada um desses vetores V como elemento, como certas combinações da base B, para depois obter uma equação na base B e usar a propriedade de independência linear da base B. Então vamos lá, eu vou substituir no lugar de V1, eu vou substituir essa combinação. Só que eu vou escrever isso de um jeito mais esperto. Então isso é x1 que multiplica essa soma, que é uma soma nas linhas, né? E vai de 1 até R a I 1 W I, certo? Essa soma aqui é essa daqui. A próxima é x2 que multiplica V2. V2 é essa soma. É uma soma indo de 1 até R 2 W I. E assim por diante, até o último termo aqui, que é xm VM. VM é uma soma I indo de 1 até R a I M W I. Tudo isso igual a zero. Bom, a equação de cima é igual à equação de baixo e eu posso ainda reordenar esses termos para fatorar os elementos da base B, os WI. Então, por exemplo, nessa primeira soma, para I igual a 1, eu tenho o termo A1, 1W1. Para I igual a 1, eu tenho A12, W2, etc. Até I igual a 1 no termo xm, eu vou ter A1m, W1. Então, eu posso fatorar W1. Eu faço I igual a 1 aqui, né, cada uma dessas somas. Então, eu posso escrever cada uma dessas somas de um jeito em que aparece uma soma sobre o x e W1 em evidência. Então, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar com uma soma. Agora, eu estou fazendo I igual a 1, que está fixo. Eu vou fazer variar o índice que está aqui, o índice de coluna. O índice de coluna vai desde 1 até M. Então, de J igual a 1 até M. Estou somando os XJ, né? Vai ser x1 W1, x2 W1, xm W1, W1. Eu posso tirar em evidência. Faço isso para cada um dos Ws. Então, eu vou ter todas essas somas A 2J, XJ, W2, etc. até a soma
J indo de 1 até M, A, R, J, X, J, W, R. Igual a 0. Então vejam, a soma que está em cima é a mesma soma que está embaixo. A equação que está em cima é a mesma equação que está embaixo, né? A gente só reordenou os termos de tal forma a fatorar os W's. Agora eu tenho uma combinação linear dos vetores da base B igual a 0. Mas como essa base é um conjunto LI, eu sei daqui que cada um desses coeficientes, que são essas somatórias, né? Que J indo de 1 é 0. Cada um dos coeficientes tem que ser igual a 0, já que a base B é linearmente independente. Então eu vou ter todos eles iguais a 0, etc. Até o último, que é o que envolve então J indo de 1 até M. O coeficiente de WR também é 0. Agora, vamos examinar cada uma desses termos, desses coeficientes. Eles são, na verdade, combinações lineares nos x, né? Então, se a gente abrir, por exemplo, o primeiro, isso é A11x1 mais A12 x2 mais A13 x3, etc. até A1m xm igual a 0. O segundo, o que é? É A21x1, A22 x2, A2, vamos abreviar, A2m xm igual a 0. Mais 3 pontinhos. E assim por diante, até a gente chegar no último termo, que é a R1x1 mais a R2x2, 3 pontinhos, a RMXM igual a 0. Então vejam só, a gente tem aqui um sistema linear homogêneo com M incógnitas, que são os x, que a gente quer determinar, né, para saber se o conjunto dos V's é LI ou LD. Tem o M incógnitas e quantas equações? Exatamente R equações. E M é maior do que R, né? Então, um sistema linear homogêneo com mais incógnitas do que equações. Esse sistema tem que ser indeterminado. Portanto, o conjunto original tem que ser LD. De fato, né, se a gente olhar para a matriz de coeficientes, vamos olhar para a matriz de coeficientes desse sistema. A matriz de coeficientes, vou chamar de A, é essa matriz aqui, com entradas A e J, ela tem, né, R linhas e M colunas. Então, qual que é a nulidade dessa matriz? Qual que é a nulidade dessa matriz? Vai ser o número de colunas dela, que corresponde ao número de incógnitas aqui do sistema, menos o seu posto. O posto é o número de linhas não nulas. Né? Bom, o posto vai ser menor ou igual ao número de linhas dela. Então, eu sei que o posto dessa matriz tem que ser menor ou igual ao número de linhas. Ao mesmo tempo, né, eu sei que R é menor do que M, né, porque lá no início a gente supôs, né, que eu posso, né, do conjunto original extrair um subconjunto possivelmente menor. Então, R menor é igual a N, e a gente escolheu M maior que N, que é o que a gente quer provar, é que o conjunto com mais de N elementos é 0. Então, a gente está pegando M linearmente dependente. Então, a gente está pegando M maior do que N. Então, R estritamente menor do que M. Ora, se o posto é menor ou igual a R e R é menor do que M, então essa diferença é maior do que 0.
certo? Ou seja, a nulidade da matriz A é maior ou igual a 1, daí o sistema é indeterminado. Ora, se o sistema é indeterminado, existem infinitas soluções, né? Não tenho só a solução trivial, eu tenho soluções em que os coeficientes x, né, não são todos zero. Se os coeficientes x não são todos zero, então eu estou dizendo basicamente que é possível formar essa combinação linear dos v's dando zero com coeficientes não todos nulos, ou seja, o conjunto dos v's é LD, ou seja, o conjunto que a gente queria mostrar desde o início, né, que é LD, de fato é LD. E aí a gente está, de fato, mostrando que qualquer conjunto aqui com mais de n elementos, você tem um conjunto gerador com n elementos, pega um conjunto com n mais 1 elemento, ele tem que ser LD. Isso é um fato importante que a gente vai usar sistematicamente.